Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa. Essa será a nossa pré-aula da lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos, do primeiro trimestre de 2023. E você é muito bem-vindo aqui à nossa pré-aula. Antes de começar, gostaria de te pedir que se inscrevesse no nosso canal, que curtisse esse vídeo e que compartilhasse. Se ele serve para você, certamente servirá para outra pessoa. E assim nós estaremos abençoando as vidas. A lição de número 6, ela tem por título O Avivamento no Ministério de Pedro. Sabemos que Pedro foi um importante apóstolo no ministério de Cristo, alguém que teve uma participação muito próxima a Jesus em momentos decisivos do ministério de Cristo. O texto áureo, ele se encontra em Atos, capítulo de número 2, versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. O texto áureo, ele se encontra inserido no sermão que Pedro prega no livro de Atos dos Apóstolos. O evento que está sendo registrado aqui no texto áureo é o evento que diz respeito ao recebimento do Espírito Santo. Em Atos 2, nós somos informados que as pessoas, não só discípulos, havia mulheres ali e mais alguns, estavam reunidos no cenáculo, e enquanto eles oravam, enquanto eles clamavam a Deus, o Espírito veio sobre eles. Esse evento ficou conhecido como o Dia do Pentecostes. Isto porque aquilo dali ocorreu na festividade do Pentecostes. Festividade esta que acontecia 50 dias após a Páscoa. E por isso que o nome é Pentecostes, ou também conhecida como Festa da Colheita, que marcava o início da colheita do trigo. A verdade prática, ela diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. E é exatamente isso que nós vamos observar aqui com o apóstolo Pedro. Alguém que antes do recebimento do Espírito, antes de Atos 2, tinha uma maneira de agir, uma maneira de se portar, e alguém que depois do recebimento do Espírito teve outra maneira de agir e, portanto, outra maneira de se portar. O que a verdade prática está nos colocando é que o avivamento, o recebimento do Espírito, ele é um divisor de águas na vida de uma pessoa, na vida de um crente. É um divisor de águas que pode demarcar, então, como a pessoa era antes e como a pessoa era depois. Em linhas gerais, eu posso adiantar que antes a gente vê um Pedro que por vezes é medroso e temeroso, e depois a gente vê um Pedro corajoso, mesmo correndo risco de vida, mesmo correndo risco de morrer, por exemplo. Muito bem, quais são então os objetivos da lição? Como a lição tem 3 tópicos, logo nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo, que está inserido ali no primeiro tópico, é destacar as características do apóstolo Pedro antes da sua experiência do Pentecostes. Quem era Pedro? O que Pedro fez antes do Pentecostes? Como era a sua ação? Em segundo lugar, é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. O que Pedro se tornou após o batismo no Espírito Santo. Qual foi a atitude de Pedro após receber este batismo? E em terceiro lugar, referente ao terceiro tópico, é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. E aí, no terceiro e último tópico, a finalidade será tecer aqui aplicações
sobre a necessidade que existe de que a igreja busque o avivamento e que também receba o Espírito Santo nestes dias em que nós estamos vivendo. A ideia é mostrar que existe uma necessidade urgente, pujante, que a igreja clame, que a igreja ore pelo avivamento, ok? Bom, dito isto, vamos aqui então à introdução da nossa lição. Na introdução, o autor diz que nesta lição nós veremos o protagonismo, a importância do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Nós somos sabedores que Pedro foi um discípulo muito próximo de Jesus. Eventos notórios como a transfiguração, nós vamos perceber o papel de Pedro ali. Jesus teve os 12, mas Jesus tinha 3 que estava ali mais próximo a ele, que nós podemos chamar isso de círculo íntimo, que era Pedro, Tiago e João. Então, os evangelhos vão apresentar a figura de Pedro. E Lucas, por exemplo, vai nos apresentar um momento importante da trajetória de Pedro, que é o chamado de Pedro ali em Lucas capítulo 5, quando ele nos traz o relato da famosa pesca maravilhosa. E aí você conhece que Pedro ele está frustrado porque ele não consegue pescar à noite, e Jesus então chega ali naquele local e precisa do barco de Pedro emprestado para que ele consiga pregar à multidão que estava lhe ouvindo. Depois que ele prega, ele pede a Pedro que se afaste. E Pedro então se afasta e Jesus dá uma ordem dizendo que Pedro deveria lançar a rede mais uma vez. O interessante é que a gente percebe um Pedro resistente, um Pedro que responde: olha, nós pescamos a noite toda. É como se Pedro estivesse dizendo: eu sou pescador e o Senhor é pregador. Eu entendo de mar e o Senhor entende de falar, de palavras. Mas, embora Pedro questione o pedido de Jesus, porque ele sabia que o melhor horário para se buscar os peixes era durante a madrugada, Pedro lança a rede. Eu entendo que, por vezes, essa atitude de Pedro permeia a nossa atitude também em relação a Cristo. Nem sempre nós vamos entender, nem sempre nós vamos compreender aquilo que Cristo nos pede para fazer. Mas embora que não compreendamos como Pedro não compreendeu, Pedro mesmo assim obedeceu. Então é muito interessante notar que no chamado de Pedro nós temos um Pedro que não compreende, mas embora ele não compreende, isso não o faz não obedecer. Eu penso que essa atitude precisa permear também a nossa vida. Embora você não entenda, embora você não compreenda aquilo que Cristo pede, é necessário obedecer. E ali nós temos, de maneira bela, Pedro pescando uma enorme quantidade de peixes. E quando Pedro percebe o que havia acontecido, Pedro se lança diante de Jesus e reconhece o seu estado pecaminoso. Isso daqui é um dado interessante também, porque ao longo da Bíblia Sagrada, quando alguém percebia a ação de Deus e notava Deus agindo, que era Deus de fato, em geral, eles se lançavam diante de Deus e reconheciam o seu estado de pecaminosidade. Podemos lembrar aqui, talvez um dos textos mais conhecidos, seja o capítulo 6 do profeta Isaías, quando nós somos informados por Isaías de que depois que ele vê um culto acontecendo no céu, um culto celeste, Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Então isso é frequente, isso é comum. Toda experiência com Deus precisa gerar esse senso de pecaminosidade em nós, porque Deus é santo, extremamente santo, como cantavam os serafins em um superlativo, essa repetição em 3 vezes no hebraico é um superlativo, santo, 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 ou seja, santíssimo, precisa permear a nossa consciência,
a consciência de que ele é santo, e eu me aproximo dele reconhecendo o meu próprio estado de pecaminosidade. E isso a gente consegue notar no chamado de Pedro. Após esse reconhecimento, Pedro então Jesus então lança a rede, né? Ele quer fazer Pedro um pescador de homens, e agora ele vai lançar a rede para pescar Pedro. Ele diz: vinde, né, e eu vos farei pescador de homens. Né? Ele está falando ali também para alguns outros que estavam com Pedro. E aí Pedro deixa aquela rede com uma grande quantidade de peixes, que representaria um bom valor em dinheiro, e Pedro então vai seguir Jesus. Então a ênfase que Jesus está dando é: Pedro, agora você pescará homens. Você pesca peixes vivos e mata para a sua sobrevivência. Agora você vai pescar homens mortos e eles terão vida. Jesus está chamando Pedro para ser um promotor da vida, para ser alguém que leva esperança. Eu penso também que esse é o chamado de Cristo sobre as nossas vidas. Ele nos chama para que possamos promover vida. Ele nos chama para que possamos ser pescadores de homens, trazer pessoas a Cristo, pregar a esperança. Então, quando a gente olha para esse Pedro, a gente percebe aqui dois momentos na sua vida. Então, o primeiro é antes do batismo com o Espírito Santo. Antes do batismo, Pedro é um homem um tanto impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Algumas atitudes de Pedro são bem questionáveis antes de receber o Espírito Santo. Eu gostaria de lembrar aqui, quando Jesus está para ser entregue ali, lembra, no Getsêmani, e que Judas vem com aquela comitiva de soldados romanos, Pedro rapidamente lança da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Perceba esse temperamento tempestuoso de Pedro. Depois Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Então, em segundo lugar, isto é, depois do Pentecostes, Pedro foi transformado agora em um homem cheio do Espírito Santo, porque ele foi revestido com o poder do alto. Então, nós conseguimos notar esse paralelo de maneira nítida na vida de Pedro. Um Pedro antes do Espírito Santo e um Pedro depois do Espírito Santo. Então, a partir daí, nós vamos aprender com este homem de Deus. O interessante da Bíblia, e você pode aplicar na escola dominical, é que ela não subtrai, ela não retira, ela não escanteia os erros e as falhas de homens e mulheres de Deus. O interessante da Bíblia é que a gente aprende com os acertos destes homens e mulheres, e portanto nós conseguimos tirar lições a partir dos acertos, mas também nós conseguimos tirar lições a partir dos erros. Os erros nos ensinam a como não fazer, a como não agir. Então, é a Bíblia mostrar para nós que não existe super-heróis, não existe super-homens ou mulheres maravilhas, somos de carne e osso. E, portanto, vulneráveis e passíveis a errar, como Pedro, por exemplo, como Paulo. Mas se estivermos dispostos a nos lançar diante de Deus, certamente Deus nos usará para que o nome de Cristo seja glorificado, e seja glorificado através da sua vida e através da minha vida. A questão aqui é a gente se voltar para Deus com uma atitude de dependência, de reconhecimento de que precisamos dele e que sem ele nós não somos absolutamente nada, carecemos da sua graça. Então a Bíblia ensina com os erros e a Bíblia ensina também com os acertos desses homens de Deus. Logo, a palavra-chave aqui desta lição é a palavra ministério, porque o foco é o ministério de Pedro. Então vamos aqui agora para o primeiro tópico, que traz por título Pedro antes do Pentecostes. Então, as duas atitudes de Pedro antes do Pentecostes. A primeira atitude diz respeito ao fato de que certo dia Jesus perguntou aos seus discípulos
a respeito de como as pessoas o identificavam. E aí, Jesus é informado que havia uma dúvida por parte dos ouvintes de quem de fato Jesus era. É por isso que uns acreditavam que Jesus era João Batista, outros acreditavam que Jesus era o Elias, né, como se Elias tivesse voltado, né, ou se Jesus estivesse agindo como Elias. Lembrando que quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, Lucas apresenta Jesus como uma espécie de segundo Elias, né? Como aquele que tem ousadia para efetuar milagres, como aquele que tem ousadia para efetuar maravilhas. E outros estavam dizendo que Jesus era Jeremias ou alguns dos profetas. Então, o texto informa-nos que havia uma dúvida por parte da audiência de Jesus, da multidão, de quem de fato Jesus era, né? Essa percepção de quem Jesus era foi se dando aos poucos, e havia uma dúvida até mesmo entre os próprios discípulos de Jesus. Quem de fato ele é? E aí, Pedro toma a palavra. Perceba que a atitude intempestiva de Pedro, né? Alguém que era extremo, né? Como a gente diz, é o ditado, 8 ou 80. Né? Pedro era alguém que precisava de um equilíbrio um pouco a mais. E portanto, essa atitude tempestiva de Pedro em alguns momentos é bom, mas em alguns momentos é ruim. Pedro então toma a palavra e Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que esta afirmação que aparece em Mateus 16 e também no 17, que é a fala de Jesus logo em seguida a Pedro, demarca ali a ênfase, a certeza de que o Cristo que estava diante deles não era apenas um nazareno qualquer, não era apenas alguém que veio de Nazaré. Nazaré, uma aldeia um tanto quanto desprezada naquela época. Lembra que quando Filipe informa a Natanael que achou o Messias, e Filipe diz, olha, ele é de Nazaré, Natanael rapidamente afirma, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, perceba que Pedro não está dizendo, olha, você é Elias ou Jeremias, mas tu és o Cristo. A expressão Cristo, né, do grego Christos, ou alguns pronunciam Christos, outros pronunciam Christos, porque aparece aí uma letrinha que é a letra Ki, mas alguns preferem chamar de Ri. Então, a pronúncia em grego, ela pode variar entre Christos ou Christos. Eu prefiro usar a expressão Christos. Então, Christos é a expressão grega para ungido, né? Que é a expressão hebraica Meshiá, ou Messias, para ungido. Então, Cristo não é um sobrenome de Jesus. Tá? Jesus Cristo literalmente é Jesus ou ungido, não é um sobrenome. Mas Pedro então diz, tu és o ungido. Esse é o primeiro ponto, tu és ungido. Ungido era aquele escolhido. Lembra que no Antigo Testamento, Ciro é chamado por Deus de ser ungido, de ser o Messias. Porque Ciro foi, isso aparece no livro do profeta Isaías, porque Ciro foi o responsável por libertar o povo do cativeiro babilônico, né? Foi o rei responsável por permitir que este povo voltasse para a sua terra, para Jerusalém. Então a Bíblia diz que Deus usaria Ciro, Deus usaria-o como seu ungido. Então aqui Pedro está dizendo, tu és o ungido, tu és literalmente o Messias. E aí ele prossegue apresentando um título cristológico de Jesus. Eu gostaria de indicar aqui um livro, que é o livro Cristologia do Novo Testamento, escrito por Oscar Cullmann, ou um livro mais acessível a nós, que é o livro Teologia do Novo Testamento, que é o livro do Eldon Ladd. Então são dois livros. O primeiro é Cristologia do Novo Testamento, do Oscar Cullmann, publicado pela editora Agnus, e o segundo livro também pela Agnus, do Eldon Ladd, Teologia do Novo Testamento.
E ali, tanto um quanto o outro, eles vão trabalhar esses títulos que aparecem para Jesus e mostrar como esses títulos têm características messiânicas. Então Pedro está dizendo, tu és o Messias, o Filho de Deus. Então aqui é uma ênfase da divindade de Jesus. Ele não é apenas um nazareno, ele não é um homem qualquer, ele não é qualquer pessoa. Ele é Deus, Filho de Deus. E aí a resposta de Jesus, de imediato, é dizendo a Pedro, bem-aventurado és tu. A palavra bem-aventurado aqui é a expressão grega makarios. Bem-aventurado é alguém que não é meramente feliz, é alguém que é mais do que feliz, né? Eu já vi gente traduzindo isso daqui como mais do que feliz, como lá no Sermão do Monte, mais do que feliz são os pacificadores. Então, bem-aventurado aqui não é meramente feliz, é alguém que é felicíssimo, né? Como se fosse um superlativo também. És tu, Simão Barjonas, o nome de Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Aí Jesus também tem consciência que Pedro só tem a possibilidade de afirmar que Jesus é o Cristo porque o Pai o revelou. Eu gosto disso. E por que eu gosto disso? Porque a nossa consciência de quem é Cristo, ela se dá a partir da ação de Deus por intermédio do seu Espírito em nós. Eu disse em uma outra aula que o Espírito é aquele quem faz com que a gente tome uma atitude. Então, a iniciativa sempre é de Deus, é o Espírito tocando, é o Espírito mexendo, é o Espírito convencendo, é o Espírito agindo, e mediante tudo isso eu ajo, mediante primeiro a ação do Espírito, primeiro a vinda do Espírito, o toque de Deus sobre mim, é que eu tenho condições de agir, eu tenho condições de falar. Então Jesus está dizendo, olha, você só tem condição de dizer o que está dizendo, Pedro, porque o Pai te revelou, tá? Então Pedro sentiu, claro, é uma grande possibilidade, feliz, gratificado e até mesmo lisonjeado com a fala de Jesus a seu respeito diante dos discípulos, porque só Pedro teve condição de fazer tal afirmação. Nenhum dos outros discípulos falaram nada, pelo menos o texto que nós temos não registra que eles falaram nada neste momento. Então aí entra um fato irônico, porque imediatamente, ou seja, logo após esse episódio, Pedro ele é repreendido por Jesus. Porque logo após esse episódio, Jesus dirá a Pedro que era necessário que ele padecesse, que era necessário que ele fosse morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Quando Pedro escuta isso, Pedro retruca, né? Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. Logo após ser elogiado por Jesus, Pedro é repreendido. Pedro diz, não, o Senhor não vai passar pela morte, né? O Senhor não há necessidade de morrer e ressuscitar. Então, o que a gente nota aqui é que o Pedro fala algo bonito, confessa algo bonito, mas logo em seguida é repreendido. Aí Jesus, de pronto, tem que dizer, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23, né? Então Pedro acaba ali se deixando levar, porque parece-nos que ele não entendeu naquele momento a missão de Jesus, né? Ele disse que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, mas ele não entendeu aonde isso daria, né? A gente sabe que isso era para levar Jesus, conduzir Jesus até a cruz, e aí Pedro diz, não vai acontecer. Aí Jesus repreende, para trás de mim. Por quê? Porque era necessário a cruz, era fundamental, Jesus precisava morrer. A gente chama isso na teologia de expiação. E aqui vale, mais uma vez, a indicação de outro livro, que é o livro do David Allen, publicado pela editora Carisma, ali do Rio Grande do Norte. O nome do livro é A Expiação, é onde o David Allen faz uma análise histórica, teológica e exegética do conceito de expiação. Ou seja, era necessário que Cristo morresse para nos salvar. Ele é o sacrifício expiatório. Lembra que João, quando viu Jesus, o que ele disse?
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim como no Antigo Testamento, os animais, cordeiro, gado, rolinha, morria para que o pecado de uma pessoa pudesse ser perdoado, de igual maneira, no Novo Testamento, havia necessidade de que Cristo morresse. E só Cristo teria condições de pagar a dívida, porque a nossa dívida com Deus era uma dívida impagável. Né? O pecado, a falha, nós não tínhamos absolutamente nenhuma condição de pagar, não tinha como pagar. Então era necessário que alguém pagasse por nós. E a Bíblia dirá que Cristo paga a nossa dívida. Diz a Bíblia que sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então era necessário que o sangue de Cristo fosse derramado. Por quê? Porque Deus é justo e Deus também é misericordioso. E como um atributo de Deus ele não é maior ou menor do que o outro, Deus precisava realizar a sua justiça e a sua misericórdia. Então ele realiza a sua justiça no próprio Filho e manifesta a sua misericórdia na humanidade. Então Jesus está dizendo para Pedro, você agora está dizendo errado porque é necessário que eu morra assim. Porque se Jesus não morre na cruz, nós estaremos perdidos. Se Jesus não morre na cruz, nós estaríamos condenados. Não teríamos acesso ao céu, perdão de pecados, batismo no Espírito Santo, salvação da nossa alma, viver já o reino de Deus entre nós. Então era necessário que Jesus morresse na cruz. Agora que fique claro, não para pagar uma dívida a Satanás. Jesus não devia nada ao diabo e, portanto, ele não tinha que pagar dívida nenhuma ao diabo. A dívida do homem era com Deus, com Deus. Bom, como deve ter sido desconfortável agora para Pedro ser repreendido por Jesus. O segundo evento aqui, que é o segundo subtópico, é quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, esse é um outro episódio revelador da vida de Pedro, quando Jesus afirma para Pedro, Pedro, hoje você, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Então, a primeira vez, negou diante de uma criada. Perceba que Pedro negará Jesus diante de pessoas simples do povo. Tá? Depois, a segunda vez, Pedro negará Jesus diante de outra criada. E na terceira vez, Pedro nega Jesus diante de algumas pessoas que estavam praguejando ali, né, e jurando que ele de fato parecia com Jesus. Eu abro um parênteses aqui para dizer isso, né? Nós precisamos se identificar com Jesus. É claro que Pedro estava temendo morrer e, portanto, Pedro nega, mas a maneira de Pedro andar, talvez, né, demonstrava para as pessoas, ele é um deles. Isso também precisa acontecer conosco. As pessoas precisam, ao ver-nos simplesmente andar, se vestir, ou a maneira com que falamos, apontar para nós e dizer, esse parece com Jesus, essa parece com Jesus. O nosso testemunho precisa denunciar-nos de que somos crentes em Cristo Jesus. Então, depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu-se profundamente arrependido, porque ele se lembrou daquilo que Jesus havia dito. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Bom, Pedro então fica profundamente abalado com aquilo, né? Contudo, o Senhor não o desprezou. O anjo disse às mulheres, né, quando ocorre a ressurreição de Jesus, de maneira proposital, o anjo diz, olha, diga aos discípulos e também a Pedro. O nome de Pedro ele é citado propositalmente. Depois ocorre aquela pesca milagrosa, lá no Evangelho de João aparece isso, capítulo 21, em que Jesus prepara todo o ambiente para que ele pudesse restaurar Pedro. Tanto é que quando Pedro vê que é Jesus que está na beira da praia, Pedro pula na água. E aí os discípulos desembarcam, levam os peixes e Jesus prepara uma fogueira e Jesus restaura Pedro ali, com as 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vai fazer de Pedro, por algum momento, um líder importante ali em Jerusalém. Depois ele sai de Jerusalém, mas um líder importante em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus é assim, ele não desiste de nós, né? E aí você aplica para a sua classe. Jesus não desistiu de Pedro, mesmo Pedro tendo negado, mesmo Pedro tendo virado as costas para ele. Jesus prepara um ambiente semelhante, similar àquele que Pedro negou, para resgatar Pedro, para trazer Pedro de volta, e não só trazê-lo de volta, mas dar a ele uma posição de destaque na igreja primitiva. Então, com isso, nós devemos ter cuidado de descartar as pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar aquele que está ou que é espiritualmente fraco. Deus pode restaurar. A gente não pode descartar ninguém, porque na obra de Deus não existe descartáveis. Talvez alguém errou, alguém pecou, alguém falhou, e infelizmente nós estamos propícios a acontecer conosco. Lembra do que Paulo disse? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E aí a gente consegue notar Jesus restaurando Pedro. Talvez se Jesus não fizesse isso, né, Pedro teria sumido aí da história, mas nós somos informados, diz a tradição, que Pedro foi alguém tão notório na igreja, né, que no primeiro sermão dele em Atos, quase 3.000 se converte, e também foi alguém tão notório que quando foram crucificá-lo, porque ele também morreu crucificado, diz-nos a tradição que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para que ele, porque ele não se achava digno de morrer igual ao seu mestre. Então Pedro foi alguém restaurado por Cristo. E aí nós temos no tópico 2 o Pedro depois do Pentecostes. Como foi Pedro depois do Pentecostes? Então nós temos a informação de que Pedro, juntamente com mais alguns discípulos e outras pessoas, foram batizados ali no livro de Atos 2, aparece esse registro, quando eles estavam no cenáculo. Jesus havia dito, no livro de Lucas aparece no final, que eles deveriam esperar em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Quando abre Atos capítulo 1, a gente percebe isso se repetindo. Eles deveriam ficar ali em Jerusalém, para que do alto eles pudessem ser revestidos de poder. Então, havia uma necessidade de perseverança, esperar. Eu gosto disso daqui também, porque aqui é uma outra aplicação. Às vezes a gente quer as coisas para já, a gente quer as coisas para amanhã, só que a gente precisa ter consciência de que Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não trabalha com o nosso horário cronológico, Deus não trabalha do nosso jeito. Então havia necessidade de esperar, e eles esperaram cerca de 10 dias. Então tenha essa consciência, Deus não trabalha de acordo com o seu relógio, ou da forma que você acha que ele tem que trabalhar, ou no tempo que você acha que ele tem que trabalhar. Ele trabalha, ele faz de acordo com o seu tempo, né? De acordo com a sua hora ou com o seu momento. O segredo é fazer aquilo que ele mandou fazer. O que Jesus mandou fazer? Esperar em Jerusalém. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Qual é o segredo? Fazer o que ele ordenou. Eles estavam ali orando a Deus e esperando. E a Bíblia diz então que a promessa se cumpriu sobre a vida deles. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno sobrenatural, espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. É interessante que a festa de Pentecostes, ela era uma das festas de peregrinação. Uma festa de peregrinação era uma festa judaica que deveria levar as pessoas a Jerusalém. Por isso, peregrinação. Então, quando ocorria o Pentecostes, os judeus que estavam espalhados
ao longo do Império Romano, os judeus, portanto, da diáspora, eles saíam de suas casas e eles peregrinavam até Jerusalém. Primeiro para levar ali as suas primícias, né? E levava essas primícias ao templo do Senhor. Segundo, para agradecer a Deus pelo começo da colheita, né? Geralmente a colheita do trigo, para agradecer a Deus pelo começo da colheita. Ou seja, então não era uma festa meramente por festejar, isso precisa ficar claro. Não era apenas festejar alguns dias, não. Era uma festa que denotava agradecimento. E por quê? Porque a gente no calendário judaico, e falando aqui da Bíblia, né, dos judeus que aparecem no Antigo Testamento e no Novo, não dá para separar, é impossível separar as festas da vida religiosa. A vida religiosa e as festas, elas estavam intimamente ligadas, porque as festas eram festas religiosas, eram festas de adoração a Deus, de agradecimento, de gratidão. Ok. Dito isso, é possível que a festa da Páscoa recebesse milhares de pessoas. Alguns colocam entre 60 a 85 mil pessoas a mais ali que poderia estar em Jerusalém. Tem gente que exacerba esse número e coloca até bem mais. Então era um bom número que estava reunido para a festa de Pentecostes, tá? Ou do Pentecostes, festa da colheita, a festa também chamada de festa da colheita, Pentecostes, porque 50 dias. E aí o texto diz que eles recebem o batismo no Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Essas línguas que eles falam em Atos 2 são línguas que são compreendidas pelas as pessoas que ali estão. Então há vários povos ali de civilizações diferentes espalhados pelo Império Romano e essas pessoas escutam eles falando em suas próprias línguas. Por causa disso, os pentecostais, e eu me incluo aqui, a gente faz uma distinção entre dois tipos de línguas. A glossolalia, ou a glossolalia, que seria línguas incompreensíveis, tanto para quem fala quanto para quem ouve, salvo quando existe o dom de interpretação citado por Paulo, aí sim é compreendido para quem ouve. E existe a xenolalia, ou xenolalia, que são línguas incompreensíveis para quem fala, mas são compreensíveis para quem ouve. Por exemplo, alguém pode falar em línguas falando inglês, falando russo, né? Então, ele que está falando ou ela não compreende, mas a pessoa que está ouvindo, se um inglês ouvir, se um russo ouvir, vai entender aquilo que está sendo dito. Então, é esse fenômeno que ocorre ali. As pessoas estão ouvindo eles falarem suas próprias línguas, idiomas que eles não conheciam. Pedro, então, ouvindo que havia um burburinho de que eles estavam embriagados, Pedro se levanta e Pedro prega para uma Jerusalém lotada uma pregação dura. A pregação é tão dura de Pedro que Pedro aponta o dedo para eles e diz: vocês crucificaram a Jesus. Olha só que mensagem dura do apóstolo Pedro. Mas a pergunta é, perceba que como Pedro se comporta. Pedro, antes do Pentecostes, nega Jesus para pessoas simples. Pessoas que o máximo que poderiam fazer é denunciá-lo. E não tinham poder absolutamente algum de mandar prendê-lo. Só que agora Jesus está pregando para pessoas que eram potencialmente capazes de mandar prendê-lo. Talvez para fariseu, escriba, doutor da lei, para aqueles que estavam ali em Jerusalém. Quase 3 mil se convertem. Mas isso não quer dizer que Pedro prega apenas para 3 mil. Ele pode ter pregado para um público muito maior. E desse público maior, quase 3 mil. E é interessante, então, que Pedro ele faz uma interpretação da profecia de Joel. Isso aparece em Atos 2, versículo 18. Quando ele diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E os filhos e as filhas profetizarão. Perceba que ele está dizendo que não haverá distinção aqui de idade, né? Filhos e filhas, velhos, né? Não haverá aqui distinção de faixa etária, não haverá aqui distinção de sexo, filhos e filhas. É como se Pedro estivesse dizendo, o dom do Espírito é para todos, todos quanto querem. Quando eu observo isso,
eu consigo perceber aqui um detalhe interessante. Algumas lições que a gente pode extrair do Espírito Santo no Pentecostes a partir da interpretação que Pedro dá. A primeira lição que nós podemos extrair aqui é que Pedro afirma que o dom do Espírito ele é escatológico, ou seja, Pedro tem em mente de que o que estava acontecendo em Atos 2 era o começo do fim. Era o começo do fim. O Espírito desceu então sobre eles, marcando o começo da era escatológica. Lembrando aqui que os judeus acreditavam em duas eras, a era presente e a era por vir. Então o Espírito veio, o começo do fim está anunciado. Por isso que Pedro está dizendo, nos últimos dias. Em segundo lugar, Pedro interpreta o recebimento do Espírito como um dom profético. E aí ele está citando Joel, é uma profecia que Joel trouxe no seu tempo que está se cumprindo agora, e é um dom profético. A terceira interpretação que Pedro dá é que é um dom universal, ou seja, não era só para os discípulos, não era só para a igreja primitiva. Nós não somos cessacionistas. E eu mostrei na aula passada, se você não assistiu, assista a aula de número 5, que ao longo da história da igreja, nós temos relatos de pessoas que falavam em línguas, que foram operaram milagres, sinais ao longo da história da igreja, século 2, 3, 4 e assim por diante. Então não é uma invenção nossa hoje. O movimento pentecostal, de fato, ele surge no começo do século passado, sim, com o avivamento da Rua Azusa, com Charles Parham, mas eu tenho que ter clareza que a pentecostalidade, né, ela está presente ao longo da história, tá? E em quarto lugar, o dom do Espírito ele é atestado por maravilhas e sinais. Então Pedro vê o dia do Pentecostes como um grandioso, como um glorioso dia. E ele prega a esse público e quase 3.000 almas são batizadas. Agora a pergunta é, aonde essas pessoas foram batizadas? Bem, como nós falamos de Jerusalém, é preciso lembrar aqui que Jerusalém tinha os seus tanques, que eram tanques para purificação. Eram tanques em que as pessoas se banhavam geralmente para se purificar e assim adentrarem ao templo. Então não seria difícil batizar esse grupo grande de pessoas usando os tanques ali para a purificação que havia na cidade de Jerusalém. Muito bem. Então, o segundo subtópico aqui, Pedro e a cura do coxo. Né? O texto diz, capítulo 3 do livro de Atos, que Pedro e João eles estão subindo para orar no templo. E quando eles chegam à porta formosa do templo de Jerusalém, eles encontram um coxo, um paralítico ali pedindo esmola. Geralmente, as pessoas que tinham alguma doença, porque naquela época não tinha a aposentadoria por invalidez, né? Não havia ajuda por parte do Estado para aquela pessoa que era inválida, que tinha alguma deficiência física, que tinha, né, algum problema que a incapacitaria de trabalhar, por exemplo. E aí, essas pessoas geralmente, para sobreviver, elas pediam esmola. E, portanto, era importante para elas estar em determinados locais que havia um fluxo maior de pessoas. Como o cego Bartimeu estava numa estrada que passava muita gente, que estava indo para Jerusalém ou vindo de Jerusalém. E o coxo, então, ele está na frente da porta do templo, porque é um local que ele sabe que as pessoas transitam e que ele vai ter o maior acesso a essas pessoas. Os judeus, geralmente, para buscar, né, uma espécie de autojustificação, eles acabavam sim tendo uma prática até costumeira de dar esmola, de dar ajuda. Tá? Então ele está num lugar propício para que ele consiga auxílio. Só que além do problema social, né, de nenhum tipo de ajuda do governo, havia o problema relacionado à religião, já que os judeus considerariam aquele paralítico como um maldito, alguém que cometeu algum pecado e por isso estava sendo punido, né, com aquela paralisia. E aí Pedro e João estão subindo, prontamente eles pedem a Pedro e João, ou melhor, o paralítico pede a Pedro e João que lhe dê alguma ajuda, algum dinheiro. E Pedro diz então, Pedro e João ali dizem então,
que eles não tinham nem prata nem ouro, mas o que eles tinham ele dariam ao paralítico. Ou seja, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu gosto disso daqui porque a igreja primitiva tinha o levanta e anda, né? Eles não tinham ouro e prata, mas eles tinham o levanta e anda. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje a falta não é de recurso. Nossas igrejas possuem recursos e glória a Deus por isso. Porque podem assim enviar missionários, podem assim ajudar pessoas. Glória a Deus por isso. Mas a gente não pode perder o levanta e anda. A gente não pode perder a sensibilidade e o carisma de Deus. A gente não pode perder a coragem de orar. A gente não pode perder a certeza de que Deus faz milagres, de que Deus age poderosamente. É bom que nós tenhamos o ouro e a prata, ou seja, o recurso financeiro, mas nós não podemos perder de vista o levanta e anda. E o texto diz então que imediatamente o paralítico se levantou, saltou e aí ele entra no templo glorificando a Deus aqui, espantado com aquilo que havia acontecido. Ou seja, aqui é um detalhe, né? Perceba que Pedro agora é usado pelo Espírito, usado por Deus para curar. Logo em seguida, Pedro aproveita a oportunidade para pregar, porque eles, né, vão ser chamados a atenção por aquilo e Pedro vai aproveitar mais uma vez a oportunidade para pregar. Ou seja, Pedro não verá tempo ruim, Pedro verá, assim como Paulo posteriormente, todo momento como oportuno para que Cristo pudesse ser apontado, para que Cristo pudesse ser glorificado. Aqui é uma outra lição importante, a gente não pode chamar a glória para nós, a gente não pode canalizar como se a glória fosse nossa, como se a glória pertencesse a nós. Não, a glória pertence única e exclusivamente a Deus. Então, que possamos sempre apontar para Deus, apontar para Cristo e que Cristo seja, portanto, glorificado. O terceiro subtópico traz por título Pedro avivado em outras ocasiões. E aí registra aqui outros momentos em que nós somos apresentados sobre o ministério avivado de Pedro. Então, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Isso aparece em Atos 4, versículo 1 ao versículo 4. Olha como a igreja está crescendo, né? Isso aparece lá no final de Atos 2, né? Deus acrescentaria aqueles que haveriam de se salvar. Porque qual é o nosso papel? O nosso papel é pregar, nosso papel é falar. A gente não tem domínio sobre a mensagem, né? Como no Antigo Testamento os mensageiros não tinham. Lembra o que Deus disse a Ezequiel? Ezequiel, o seu papel é único e exclusivamente anunciar, pregar, falar, dizer. E sou eu que vou agir na sua vida. Então essa é a consciência. Nosso papel é falar, o nosso papel é dizer, o nosso papel é pregar e deixar com que Deus faça. Então esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus, que era composto de 70 mais um, que era o sumo sacerdote. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam o milagre. Olha só, eles fizeram o milagre e ainda tiveram que se justificar, tiveram que dizer com que autoridade eles estavam fazendo aquilo. E aí, mais uma vez, a gente verá a resposta ousada de Pedro. Fazemos isso em nome de Jesus. E aí eles sabiam, o Jesus que fora crucificado por eles. Após serem libertos da prisão, Pedro e João reuniram os demais apóstolos e relataram o ocorrido até o lugar onde eles estavam orando tremeu. Também era comum na igreja primitiva essa reunião. Elas eram feitas nas casas daqueles que tinham se convertido. Então os convertidos abriam os seus lares, abriam as suas casas para que as reuniões pudessem ser ali realizadas. Não havia templo, né? No primeiro século não havia templos cristãos. Isso ocorre com a conversão de Constantino e com a cristianização do Império Romano. Aí sim, templos cristãos. Mas, enquanto isso, as casas eram locais propícios para que os cultos pudessem ser realizados. E o bom das casas
é que aproximava as pessoas, né? Proporcionava ali um contato pessoal bem próximo, e isso favoreceu a pregação do evangelho. Em Lida, houve um grandioso avivamento quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que era ou que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado, por isso houve muitas conversões. Nós temos também o caso de Dorcas, que morreu, e Pedro foi orar por ela e ela ressuscitou. Então, qual é o resumo aqui que nós temos no tópico 2? O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. E as pessoas viram esse avivamento na vida de Pedro. De igual modo, as pessoas precisam ver o avivamento na nossa vida. As pessoas precisam ver Cristo em nós, o Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Vamos aqui então para o terceiro tópico. O terceiro tópico traz a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Primeiro subtópico, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que, antes da sua volta, haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará falta na terra? A ideia aqui da apostasia, né? As pessoas se voltariam contra o evangelho, as pessoas virariam as costas para o evangelho. A apostasia é quando alguém abraça Cristo, aceita Cristo como Salvador e de maneira deliberada, de maneira voluntária, ela abandona Cristo. Aqui nós teríamos então, em casos de apostasia, o que é chamado de perda da salvação. Que ocorre então quando alguém abraça Cristo, foi regenerado, mas resolve se virar contra Cristo, se resolve dar as costas para Cristo. Aparece, por exemplo, na carta aos Hebreus. Tá? E aí Jesus diz, olha, quando o Filho do Homem virá, quando o amor fosse esfriando e a fé também fosse esvaindo. E esse é um fenômeno que nós estamos vendo hoje, né? Embora a igreja brasileira esteja crescendo, mas a pergunta é um crescimento quantitativo, ou seja, numérico, em termos de quantidade, ou é um crescimento qualitativo, isto é um crescimento de qualidade? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, e uma consciência, portanto, que nós precisamos ter. A igreja está crescendo porque é um crescimento quantitativo, qualitativo. Em que sentido a igreja ela está crescendo? Em contrapartida, a gente consegue observar que várias igrejas na Europa estão fechando. Suas portas estão sendo fechadas, porque está faltando membros ali naquelas igrejas. Então a fé ela está também ali se esfriando. Então a gente tem que tomar cuidado para que esse secularismo que varreu a Europa e que aos poucos varre os Estados Unidos não possa varrer aqui o Brasil, não possa chegar aqui no Brasil e fazer esse vento todo, como fez na Europa, onde muitas igrejas que foram palcos de pregações importantes e de grandes evangelistas, grandes avivalistas, hoje são casas de show, hoje são bares. Então a gente precisa orar a Deus e ter essa consciência, cuidar, né, da nossa fé, do nosso zelo, da nossa devoção a Deus. Então, num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é gigantesca, ela é imensa. A Bíblia, ela diz que nós podemos clamar por avivamento. Então, só pode haver um tempo de avivamento no nosso tempo, no presente, se a gente buscar. Lembra que nós já estudamos isso em outras aulas. Disse Deus: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu. Então esses são as características, os passos que precisamos dar para que Deus derrame um avivamento. Essa consciência de que precisamos, essa consciência de que necessitamos, essa consciência de que somos dependentes. Temos tempos de multiplicação da iniquidade também, segundo o subtópico aí do tópico 3. Jesus alertou os seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade, ou seja, do pecado.
as pessoas não respeitarão mais a Deus, as pessoas perderão o seu temor e do esfriamento espiritual. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo, que seria o evangelho, seria pregado em todo o mundo. Então a gente precisa ter essa consciência. Se nós temos a consciência de que é bom estar no céu, é agradável estar no céu, queremos ir para o céu, vamos para ele sim, ô glória, mas vamos também ajudar outras pessoas a irem através da nossa pregação. Então, nesse sentido, para pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, como Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada, da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava no livro de Atos. A igreja deve agir de maneira corajosa. Por quê? Porque a igreja tem o Espírito Santo, ela possui, Deus nos deu o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse? Haverá momentos em que vocês não conseguirão falar, haverá momentos que vocês não saberão o que pregar, o que dizer, mas o Espírito Santo vai dar a vocês condições de fazer. Glória a Deus por isso. Então nós temos o Espírito que nos dá a condição de pregar, a condição de evangelizar. Terceiro subtópico, a igreja será arrebatada. Essa é a nossa esperança final. A parábola das 10 virgens, mais especificamente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus e ungida. Devemos, portanto, estar sempre vigilantes e preparados. Como Pedro anelava, almejava. Na verdade, não era só Pedro, a igreja primitiva acreditava que Jesus viria já para o seu tempo. Lembra que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, ele se inclui entre os vivos, né? E nós, os vivos, seremos arrebatados. Então a igreja acreditava que Jesus voltaria já para o seu tempo. E eles morreram com essa esperança. E nós precisamos almejar de igual maneira. Nós precisamos querer também, desejar de que Cristo venha e inaugure o seu reino. Glória também a Deus por isso. Concluindo a nossa aula, então, ou a nossa pré-aula, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido pelo poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça, cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria, de poder, para cumprir a missão que foi a ele confiada por Jesus. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Que possamos, então, aprender com esse homem de Deus chamado Pedro. Amém? Que Deus então te abençoe, que Deus então continue ministrando o seu coração e que você seja um canal de Deus nesse tempo para que o nome dele possa ser glorificado. Tá bom? Um grande abraço.